Obrigado, Jerônimo, pela oportunidade do espaço. Muito bom dia. Bom, Jerônimo, a gente aqui em Tarumã estamos vivendo alguns momentos atípicos dentro do Legislativo. É comum, né, nas composições da Câmara, a mistura de estilos, de representatividades através dos vereadores, quando, na verdade, o Legislativo ele tem, por si só, a obrigação de representar 100% da sua população. E por isso essa mescla de perfis tão diferentes. Nós, atualmente, representamos uma minoria dentro da Câmara, somos em 3 vereadores, e neste último pleito continuamos aí a representar, então, o grupo na qual nós fomos eleitos. E aí acaba aqui se caracterizando como a atual oposição. E tem acontecido, né, com uma certa frequência na nossa Câmara, alguns descumprimentos do regimento interno. E aí, o pedido, o requerimento dessa instauração dessa comissão especial de inquérito para investigar esses possíveis descumprimentos por parte da presidência da Câmara, tanto o presidente quanto o presidente interino, em sua substituição, é o primeiro passo do processo legal, né? Já é pacificado no Supremo Tribunal e as comissões de inquéritos, comissão especial de inquérito, ela vem de encontro à necessidade para amparar as minorias. E é o primeiro passo desse processo que a gente está abrindo, primeira vez na história de Tarumã que se abre uma SEI, uma comissão especial de inquérito, para averiguar os atos da presidência em relação ao descumprimento do regimento interno. Então, essa comissão, para criar essa comissão, você está com um documento que ainda será protocolado na Câmara Municipal. Eu gostaria que você falasse quais são os indícios, o que você tem percebido durante as sessões, no dia a dia, para chegar a esse ponto. Tá. Para você protocolar um requerimento de comissão especial, você precisa, constitucionalmente falando, uma previsão legal, de pelo menos 1/3 dos vereadores. Aqui em Tarumã somos 9 cadeiras, então 1/3 são 3 vereadores, precisam subscrever esse requerimento. Desde que tomamos posse, em 1º de janeiro, a Câmara como um todo, ela tem, graças a Deus, tido a presença da população, porque não é um hábito, né? No mandato anterior, que eu tive a experiência dos últimos 4 anos, a gente sempre tentou fazer um movimento que a população pudesse acompanhar de perto, para avaliar o trabalho dos parlamentares. E neste mandato em específico, tem acontecido a presença da população, o que é muito bom, porém, existem algumas previsões regimentais em relação ao comportamento da Câmara como um todo, né? Tanto do público quanto do vereador. Para tudo tem um limite, né? Nós, quanto parlamentares, também não podemos fazer o que a gente bem entende. Existem alguns limites regimentais para isso. E essa participação de forma excessiva em relação às manifestações, elas tanto podem ser favoráveis quanto desfavoráveis. O que não pode é acontecer, de fato, o excesso, né? Aquilo que traga constrangimento, um ambiente hostil, onde as emoções, às vezes, podem ficar um pouco mais elevadas, levando até a cometer algum agravo mesmo contra a pessoa física, né? Não só moral. Então, tem tido muitos ataques, vaias, os excessos da manifestação também positivas, no sentido de aprovação. E aí tem ficado esse ambiente bastante constrangedor e coloca a instituição, a casa, em certo descrédito, né? Nós precisamos, quanto parlamentares, fazer as nossas ações quanto vereadores para que proteja tanto a participação popular quanto a integridade dos seus parlamentares. Você deve assinar, né, como uma vereadora, já com outros mandatos também dentro da Câmara Municipal. Quem mais participa da assinatura para esse requerimento para criação? Somos 3 vereadores, a vereadora Cristina Toni, o vereador Bruno Rezende, popular Bruno da Ambulância, e eu, vereadora Kelly Baratella, que representamos nessa ocasião 1/3 da casa, que vem se manifestar, né, pedindo para que a casa se reestabeleça, que a casa faça todo o levantamento. A gente tem as sessões que são gravadas, né? Nós também reunimos aqui imagens, volumes das manifestações, como
prova, né, do que está acontecendo, e também é algo que é de conhecimento dos 9 parlamentares. Nós não vamos, a ideia e o objetivo final dessa SEI é fazer a apuração de todas as sessões desse ano, para que a gente possa ofertar como uma medida a restaurar essa credibilidade e esse ambiente seguro para todos os parlamentares. E também não instigando, né, e não provocar essa manifestação hostil por parte da população, porque isso em algum momento pode fugir do controle, né? Então nós não precisamos esperar acontecer o pior para que a gente possa ter a participação popular de forma organizada, de forma democrática, né? Que a gente possa ter esse ambiente de acolher a população como um todo, não somente o apoiador de um ou de outro, mas a população em geral, né? Que não, nós não ocasionamos, porque nas redes sociais, Jerônimo, até na própria sessão online, se você observar os comentários, são bastante agressivos, sabe? E isso está tomando uma proporção que muito preocupa, quanto parlamentar, mas quanto civil, quanto munícipe também. Nós precisamos, quanto Câmara, ser exemplo, quanto Câmara reestabelecer essa credibilidade da Câmara Municipal de Tarumã, que nós não sejamos notícia, né? A Câmara virou uma bagunça, a Câmara tem muita agressão, tá feio, as pessoas ficam xingando, e assim, isso não é bom para nenhum parlamentar, e aí não é uma individualidade, é sempre num coletivo, como instituição mesmo. Eu não sei em outros mandatos, mas no anterior, na qual eu estava, de 21 a 24, nós tivemos a participação popular, nós tivemos em alguns momentos que tem, às vezes, alguma votação um pouco mais calorosa, que envolve um público maior, é natural, mas nunca foi nessa proporção que tem tomado em Tarumã nesse ano de 2025. E você, com a experiência que você tem, você acha que terá alguma dificuldade depois da situação? Porque você está oficializando, você está documentando o que está acontecendo na cidade, aí no Poder Legislativo, ao qual você está relatando, né? Você acha que depois de protocolado, você acha que vai enfrentar alguma dificuldade também para o andamento dessa comissão? O que você aguarda, o que você espera? Que mensagem que você deixa nesse sentido? Quando a gente faz o pedido de requerimento, nós colocamos aqui no nosso requerimento todo o passo a passo de como vai ocorrer essa formação da comissão. Ela não é deliberada, ela não vai para votação. Então, ao receber esse requerimento, a presidente da Câmara, como oficial representante da Casa, é obrigada a acatar o requerimento, realizar um sorteio entre os pares que são desimpedidos, que serão aqueles que não estão envolvidos, ou seja, os 3 requerentes não participam da comissão, nem mesmo o presidente interino, no caso, o presidente e o vice-presidente. Esses são comprometidos. Então, a gente tem 5 vereadores que não irão participar do sorteio para compor a comissão. E é automático, recebeu o requerimento, faz o sorteio entre os desimpedidos, são 3 membros da casa, e vai averiguar os fatos, né? Assistir às sessões online desde janeiro, para, então, fazer o levantamento, se houve ou não o descumprimento do regimento interno. Se, no final, constatar que houve, a comissão ela pode apresentar, então, medidas para que isso seja reestabelecido. E se omisso forem aos fatos, às constatações, de repente até oitivas de testemunha, a gente tem um segundo passo. Esse é o primeiro, né, como requerentes da minoria, para que se reestabeleça essa, vamos dizer, proteção em relação à instituição. Se não atendido, se a gente não obter êxito, eu acredito que nós vamos conseguir um resultado favorável. A comunidade de Tarumã, ela é historicamente falando, uma comunidade bastante ordeira, bastante hospitaleira, que tudo vai do tom em que a gente dá para a direção dos trabalhos, né? E primeiro é a nossa postura quanto parlamentar. É automático o reflexo na comunidade, na população. E se não obtermos, vamos chegar lá no final, se a gente não conseguir ter êxito em relação ao que a gente tem procurado para casa, nós temos então o judiciário, a gente tem o Ministério Público, e aí é passo a passo. Você precisa primeiro dar essa possibilidade interna antes de recorrer a uma outra instância, digamos assim. Tá certo, a Rádio Difusora agradece a sua participação aqui, a gente deixa também o canal aberto para a manifestação da Câmara Municipal e gostaríamos que você, Kelly, sempre estivesse com a gente aqui para estar falando um andamento, né, de como vai o passo a passo
para deixar bem informado não só a população de Tarumã, mas também de toda a região. Obrigado pela sua participação. Deixe a sua mensagem final para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Sou eu que agradeço mais uma vez a Rádio Difusora, na sua pessoa, Jerônimo, pela oportunidade. Dizer para todos os tarumaenses e também as pessoas vizinhas da nossa cidade que nós, quanto políticos, agentes públicos, precisamos sempre, né, legislar e trabalhar em prol ao bem comum e sermos exemplo, principalmente de postura, de atuação, resgatando aí a moral e a ética em relação à figura política que anda bastante desgastada num contexto nacional. Essa é a nossa função, nós sempre vamos ter aqui a representatividade do coletivo e não da individualidade. E esse é o primeiro passo para que a gente possa começar a organizar o nosso mandato e estar sempre à disposição da comunidade em geral. Muito obrigada, Jerônimo. E vou voltar, sim, trazendo para você todas as informações.